Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e esse aqui é o Giovani comemorando um gol. Aquele gol, ou um dos três gols, que ele fez contra o Fluminense. Quis informar a vocês. Resumão de notícias, desta vez na sexta-feira mesmo, com um pouquinho de medo de que coisas vão acontecer entre as 3 e 9 da tarde e as 5 da tarde, que é o horário que esse vídeo vai ao ar, mas é o horário que dá para eu gravar. Porque logo em seguida, por volta, um pouco antes das 5 na verdade, eu preciso sair para Santo André, onde o Santos joga, né, a partida de ida das semifinais do Brasileiro Sub-20 contra o Flamengo, entrada gratuita, se você está vendo e dá tempo ainda de sair para Santo André, cola lá, já diria eu mesmo. Passa no Sport TV também, isso que eu ia falar, o jogo será transmitido no Sport TV. Bom, vocês sabem que sempre que eu posso eu tento ajudar vocês e hoje o membro Fábio Brito, que eu tenho intrigas, porém não tenho intrigas, pediu uma ajuda e é para um tio dele que teve um AVC e cara, se tem alguém que entende o que é ter tido um AVC, é esta pessoa aqui, então jamais recusaria ajuda. Eu vou botar aqui no link não, na descrição o Pix para você que quiser ajudar e vou ler aqui a situação do Anderson, toda a força para o Anderson. Nosso amigo Anderson Lisboa da Silva, no dia 6 de maio, inclusive o Fábio tinha me contado mesmo em algum jogo depois, né, de 6 de maio, lá na Vila, que a gente foi junto. Após um dia básico de trabalho, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico grave na artéria central, no tronco do cérebro, local impossível de acessar para estancar o sangramento, é verdade. Pela localização, está internado desde então. Sua esposa Michele, força para Michele, afastou-se do emprego e a perícia de Anderson ainda não foi concluída. No momento, o casal não dispõe de recursos financeiros para as despesas mensais, produtos de higiene do Anderson, deslocamento para o hospital, lá em Santo Amaro e enfim. Por isso pedimos ajuda de todos que puderem colaborar, seja financeiramente ou com qualquer valor, ou divulgando a campanha. Estou divulgando a campanha e colaborarei com algum valor sim. Tem a conta aqui embaixo, tem o Pix, eu acho que vale a pena. Eu digo isso porque eu tive um AVC e sei o quanto é difícil, sei quanto a minha família teve que me ajudar. E se a Michelle, esposa do Anderson, teve que largar o trabalho, eu não consigo nem imaginar o quão difícil está para a família deles. Então um abraço para eles, força e um abraço para o Fábio Brito, quem quiser ajudar, tá aqui na descrição. Hoje temos algo que eu não costumo fazer aqui no canal, que é pré-jogo, porque o nosso fan favorite, vocês tanto gostam e amam, porque ele é o homem mais simpático do Brasil, Luiz Fernando Corman, torcedor do Atlético Paranaense, dono de canal Atlético Paranaense, também vou colocar o link aqui embaixo, gravou pra gente um pouquinho sobre o nosso adversário de sábado, então eu vou colocá-lo na tela agora, ele vai falar sobre o Atlético e depois eu volto com novidades sobre o nosso time. Fala pessoal do canal Elvin Santos, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, eu sou advogado e jornalista, colunista e redator esportivo do Jornal Espaço Público de São José dos Pinhais, colunista furacão.com, site que acompanha o Atlético há quase 30 anos na internet, dono do canal Palavra Atleticano aqui no YouTube e, não menos importante do que tudo isso, setorista do Furacão aqui no Elvin Santos, como o Noronha costuma dizer. Então, antes da gente abordar o assunto da minha participação propriamente dita, eu gostaria de agradecer ao Noronha mais uma vez pela oportunidade de estar colaborando com o conteúdo aqui do canal, reforçar que sou um grande fã do canal Elvin Santos. E agora sim, agradecimentos feitos, vamos falar aí um pouco de como tem sido a temporada do Furacão até esse momento. Eu falei em parte sobre isso quando eu vim aqui dar o meu depoimento sobre como foi a passagem de Paulo Turra pelo comando técnico do Atlético. Então eu não vou me aprofundar exageradamente em alguns assuntos para que o vídeo não se torne repetitivo e nem maçante para quem vai assistir. Estando dito isso, ao final da temporada de 2022, depois do Atlético ter garantido vaga na Libertadores desta temporada, via Brasileirão e ter chegado à final da Libertadores de 2022, onde acabou derrotado pelo Flamengo, Filipão, que era técnico do Atlético até então, se torna coordenador técnico e, naquele momento, pelo prestígio que adquiriu ao longo de 2022, consegue forçar ou encabeçar, né, a campanha para que o Paulo Turra fosse promovido de auxiliar, o que ele era na comissão técnica do Filipão, ao cargo de treinador da equipe principal. Sob o comando do Paulo Turra, o Atlético conquista de maneira invicta o Campeonato Paranaense, né, de maneira bastante merecida, mas já apresentando alguns problemas na construção da equipe que viriam a se revelar mais graves conforme o nível de exigência técnica dos adversários fosse aumentando. Quando esse nível de exigência subiu, a gente começou a ver uma oscilação de desempenho de um time que não era tão brilhante
tecnicamente, taticamente, estrategicamente, dentro de campo, quanto os resultados pareciam sugerir. Nesse momento, a torcida reclamava muito de excesso de lançamentos longos. Eu falei aqui na minha última participação, o Atlético chegou a ter picos de 70, 80 lançamentos longos no mesmo jogo, sob o comando do Paulo Turra, e muitos problemas de falta de solidez defensiva. A defesa era muito porosa e isso se revelava um problema principalmente quando a gente enfrentava adversários tecnicamente mais qualificados. Em meio a tudo isso, existia uma espécie de guerra de opiniões dentro da diretoria, uma divisão, onde o Filipão usava do seu prestígio, não só pela passagem no Atlético, mas pela carreira brilhante que construiu como treinador, para bancar a permanência aí do seu pupilo, enquanto outras alas da diretoria, que tinham no Alexandre Matos, CEO do Atlético, o seu principal expoente, eram contrários à permanência do Turra em razão do mau futebol apresentado, apesar dos resultados até aquele momento justificarem a sua permanência, ou servirem pelo menos como argumento para quem defendesse a sua permanência, apesar do mau futebol. No meio disso tudo, ou quando essa situação se agravou, para ser mais preciso, o Filipão recebe um convite para se tornar comandante técnico do Atlético Mineiro, em um momento onde ele tinha declarado recentemente que não voltaria a trabalhar como técnico no futebol do Brasil. Ele deixa o Atlético no escuro sobre essa proposta, ele nega o tempo todo que tivesse sido procurado, e somente no momento em que ele decide aceitar, ele comunica ao Atlético de que estaria deixando o clube com destino a Belo Horizonte. O Turra foi convidado naquele momento, assim como outros auxiliares do Filipão, a integrar a comissão técnica dele lá em Minas. Ele recusa esse convite, imaginando que permaneceria no Atlético, mas sem o seu principal fiador na diretoria, a ala de insatisfeitos acabou conseguindo a sua demissão imediata. O Turra foi demitido entre 15 minutos e 2 ou 3 horas depois da confirmação da saída do Filipão, a depender da versão que você consulta. Tá? E quando o Turra é demitido, o Atlético tem, assumindo o comando técnico da equipe, o Wesley Carvalho, que é um profissional extremamente gabaritado dentro do futebol brasileiro nas categorias de base, sendo auxiliado pelo Juca Antonello, que foi quem comandou o Atlético Paranaense durante a Copa São Paulo dessa temporada. Desde então, o Atlético ele acompanhou algumas digamos assim, protagonizou algumas campanhas que eu gostaria de relembrar aqui com vocês. Na Copa do Brasil, a gente, sob o comando de Paulo, eliminou o CRB das Alagoas e o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, para cair nas quartas de finais diante do Flamengo, o que, embora a gente espera sempre que o Atlético seja competitivo pelo nível de investimento que fez e pela consistência de bons resultados nos últimos anos, não é nenhum absurdo. A gente sabe que o patamar de investimento do Flamengo dentro do contexto do futebol brasileiro é muito difícil de ser igualado e superado dentro de campo. O Atlético competiu como pôde, poderia ter eliminado o Flamengo se tivesse tido aí um pouco mais de capricho nas finalizações, especialmente na primeira partida, mas acaba eliminado de maneira normal, natural na Copa do Brasil, sem nenhum problema. Na Libertadores, o Atlético avança como primeiro colocado do seu grupo, que tinha também Atlético Mineiro, hoje comandado pelo Filipão, e o Libertad do Paraguai, que é um time que tem aí um bom elenco, jogadores experientes, alguns jovens aí com qualidade. O Atlético consegue fazer uma belíssima campanha e acabar a primeira fase da Libertadores na primeira colocação do grupo G, salvo engano. Confesso que a letra do grupo agora me fugiu. Nas oitavas de final, a gente acabou derrotado lá em La Paz nesse meio de semana, na terça-feira, onde o Atlético foi aí batido até com alguma facilidade por um Bolívar que se valeu das condições extremas em que o jogo foi disputado para vencer com méritos um Atlético que acabou ainda sendo prejudicado pela arbitragem com a não marcação de um pênalti. E no Brasileirão, onde a gente vai jogar com o Santos aí nesse final de semana, na Vila Belmiro, que é um estádio extremamente difícil para o Atlético historicamente. O Atlético hoje é o 7º colocado, com 27 pontos conquistados em 17 partidas, sendo 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, onde o Atlético marcou 25 gols e sofreu 21. Tá? Dentro desse contexto de Brasileirão, desse cenário de Campeonato Brasileiro, o que a gente tem que destacar negativamente em relação ao Atlético, seja sob o comando do Turra, seja sob o comando agora do Wesley, é que a defesa continua não sendo confiável. O Atlético sofre no Brasileirão, em média, 1,23 gols por partida.
E essa é uma média assustadora, tá? Dentro do contexto do futebol brasileiro, dentro do cenário aqui que a gente tem no Brasil, uma média mais interessante seria sofrer entre 0,9 e 1 gol por jogo. Qualquer coisa menos que 0,9 seria extremamente positivo. Então, desde que o Wesley assumiu o comando do Atlético, falando agora do que o Santos de fato vai enfrentar neste final de semana em casa pelo Brasileirão, foram 11 jogos, com 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 15 gols sofridos. Tá? Novamente, a gente tem aí como ponto negativo o número de gols sofridos. É 1,36 gols por jogo desde que o Wesley assumiu o Furacão. Nas últimas 5 partidas, 2 vitórias e 3 derrotas, 8 gols marcados, 8 gols sofridos. Novamente, destaque para o alto número de gols sofridos pelo Atlético nesse recorte. De qualquer maneira, uma análise aí um pouco mais aprofundada sobre o que o Wesley tem proposto. Diferentemente do que a gente teve com o Filipão e depois com o Turra, o Wesley tem representado uma mudança na mentalidade que o Atlético apresenta dentro de campo, abandonando um jogo extremamente reativo, inclusive contra adversários mais poderosos, para ser um time de transições rápidas que tenta sair com a bola no chão. Isso tem causado, evidentemente, uma oscilação de desempenho, porque não é no período aí de 45 dias mais ou menos que existiram entre a demissão, o pedido de demissão do Filipão e a demissão do Paulo Turra em 16 de junho e o dia de hoje, né, o dia 3 de agosto, que uma equipe, seja ela qual for, vai abandonar um determinado modelo e absorver umas novas ideias de maneira a executar consistentemente dentro de campo, que pede um novo treinador. Essas oscilações elas são esperadas. O que a gente espera, né, como torcedor a médio e longo prazo, é que elas diminuam e que o Atlético consiga ser mais consistente em termos aí de desempenho nessa sua nova forma de jogar. Tem muito mais a ver com o que agrada a torcida do Atlético de um modo geral. Para a partida de amanhã, na Vila Belmiro, a tendência é que o Wesley mande a campo uma equipe mista, até pela proximidade da partida decisiva pelas oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, que está marcada para a noite da próxima terça-feira lá aqui na Liga Arena em Curitiba, desculpem. Então, apesar disso, mesmo nos momentos de poupar os jogadores, o Atlético tem trabalhado com uma estrutura tática bem definida. Normalmente são 3-4-1-2. Esses 3 zagueiros, normalmente a gente tem trabalhado com um lateral convertido. Habitualmente tem sido o Lucas Esquivel, o lateral esquerdo argentino, que o Atlético trouxe do União Santa Fé recentemente, junto com a dupla de zagueiros, normalmente formada por Zé Ivaldo e Thiago Heleno. E na segunda linha a gente tem uma dupla de volantes, habitualmente Eric e Fernandinho, atuando aí à frente desse trio de zagueiros com 2 alas. Um deles um lateral, o Kelvin, pela direita. Pela esquerda a gente tem tido normalmente o Christian, que é um volante meia de formação, então um jogador que abandona um pouco mais esse lado esquerdo para se somar à região central do gramado, gerar superioridades numéricas e um maior número de alternativas no momento da saída de bola. Mas o Christian infelizmente sentiu uma lesão na partida contra o Bahia e tem desfalcado o Atlético desde então. E a partir desse momento a gente tem tido Tomás Coelho, atacante argentino, ponta de formação, atuando como esse ala esquerdo improvisado, um jogador que tem a oferecer algo muito diferente do Christian, que é um articulador, né, como eu mencionei para vocês. O Coelho é um jogador de mais velocidade, de mais agressividade no 1 contra 1, menos talentoso com a bola, inclusive, do que o Christian. Então o Atlético acaba perdendo um pouquinho da sua capacidade de articular jogadas sem a presença desse jogador, com o Tomás Coelho desse lado do campo. À frente deles, um meio atacante. Habitualmente vinha sendo o Vitor Bueno, mas o Atlético tem trabalhado também com o Arturo Vidal nessa posição e existe uma expectativa pela possível estreia como titular do Bruno Zapelli, meio atacante argentino que o Atlético tirou do Belgrano, pagando 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. É considerado um dos principais prospectos do continente nesse momento. Então a gente tem uma expectativa de talvez poder vê-lo começando a partida nesse final de semana. À frente desse jogador, desse meio atacante, o Atlético normalmente tem Vitor Roque no comando do ataque, circulado por um Agustín Canóbio, que é um jogador de muita movimentação, participa aí ativamente do jogo, e ambos trabalham tanto para dar profundidade quando o Atlético tenta acelerar, quanto para se aproximar dos meio-campistas e gerar um maior número de alternativas. Então, reforçando, quando o Atlético ataca, normalmente é no 3-4-1-2 com um lateral convertido, embora a gente já tenha tido 3-4-1-2 com 3 zagueiros puros, né, com os 2 alas abertos.
a tendência é que a gente não deva ver uma modificação dessa estrutura nesse final de semana, e quando o Atlético se defende, normalmente esse ala improvisado, que antes era um meia, agora é um ponta, recua juntamente com o ala direito, que é um lateral puro, né? Para formar uma linha de 5 defensores. Então, aí em abstrato, se o Atlético fosse com uma equipe titular, o Atlético se defenderia com uma primeira linha de 5 com Kelvin Zaivaldo, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, com o Tomás Coelho fechando a linha pelo lado esquerdo, e os 3 meio-campistas à frente dessa primeira linha dessa última linha de marcação, né? Então, Eric, Fernandinho, Vitor Bueno, o Arturo Vidal, o Bruno Sapelli. À frente deles, 2 atacantes aí com mais liberdade para se preocupar com o momento da retomada da bola, para o Atlético poder eventualmente acelerar as jogadas. Nesse final de semana, a tendência é que a gente não tenha alguns jogadores, tá? Lógico que vai depender da fisiologia do clube, que vai determinar quem é que tem ou não condições, mas acho que é bastante provável que a gente não tenha, por exemplo, nem Fernandinho, nem Arturo Vidal, talvez a gente não tenha Vitor Roque. O Atlético deve ir bastante mesclado, então é mais difícil a gente prever o time que de fato vai a campo. É somente por isso que eu não vou passar uma provável escalação para vocês, até porque nesse momento em que eu gravo esse vídeo para o Noronha, são 11h41 da noite de quinta-feira, essa escalação ainda não foi divulgada. Mas, como eu mencionei, o Atlético ele tende a não modificar sua estrutura básica quando entra em campo. É a tendência que a gente veja o Atlético atacando em 3-4-1-2 no final de semana e defendendo-se num 5-3-2. Então é isso, gente. Vou agradecer ao Noronha mais uma vez pela oportunidade de estar contribuindo aqui com o canal. Desejar boa sorte ao Santos no restante do Brasileirão. Evidentemente, não vou desejar boa sorte ao Santos na partida desse final de semana especificamente, mas torço para que aí, daí por diante o Santos se torne uma equipe aí de bons resultados, de bom futebol, para que possa sair dessa situação incômoda na tabela e quem sabe conquistar uma vaga numa competição sul-americana. Já cansei aqui de dizer que adquiri um certo carinho pelo Santos de tanto acompanhar o conteúdo do Noronha. Vou pedir aí que cada um de vocês deixe o like, se inscreva no canal do Noronha, compartilhe o conteúdo nas redes sociais e dizer aqui ao Noronha que é sempre um prazer estar participando e que quando tiver partida entre Santos e Atlético, conte sempre comigo. Um abração para vocês e até a próxima. Muito bem. O Santos, por sua vez, deve ir com Gabriel Inocêncio ganhando a vaga de João Lucas e Basso e Alex na dupla de zaga. 3 surpresas, ou 2,5, digamos assim. Porque eu não esperava o João Lucas perder a vaga, não por ele, que não tá jogando nada, mas pela falta de opções mesmo. Já começa a me lembrar aquele looping, né? Jogava o Natan, jogou mal. Entra o João Lucas, jogava mal. Entra o Natan, jogou mal o Matos, jogou mal. Entra o Pará, jogou mal. Volta o Matos. Essas coisas, vocês sabem. Mas enfim, Inocência. Agora, João Basso e Alex realmente me surpreendeu essa escolha do Turra, segundo o Lucas Mussetti do UOL, porque eu não esperava que o Basso, 1, entrasse titular, 2 na direita, 3 tirasse o Joaquim do time. Eu realmente estou surpreso. Agora, se o Turra tem uma média de gols sofridos, tem vídeo aqui no canal sobre isso, no último domingo, maior do que a do América Mineiro, que é a pior defesa do campeonato, se ele acha que mudar peças vai ajudar, tem que tentar. Não sou eu que vou julgar, mas fica a informação, segundo o Mussetti, deve começar o jogo. João Basso na direita e Alex, que é canhoto, né, para quem não sabe, na esquerda. E Joaquim, que fase, hein, Joaquim? Sejamos honestos, péssima fase mesmo. Na Trivela, nosso amigo Bruno Lima publicou o seguinte, olha só. Mourinho entra em cena pela Roma e liga para convencer Marcos Leonardo. O Mourinho ligar realmente não me importa. O que importa é um trecho do texto aqui, que é o seguinte, ó. A intenção do clube italiano é fechar negócio na casa dos 18 milhões de euros. A gente começa a conversar. Não quero vender o Marcos, apesar de entender a necessidade, mas 8 milhões, que foi a proposta que a gente comentou até ontem no vídeo do Falcão, era piada. 18 eu começo a conversar, acima de 20 é o ideal. Mas eu começo a conversar. Como eu coloquei aí na thumb, é pelo menos uma proposta decente. Não maravilhosa, espetacular, irrecusável, decente. Pelo menos a gente começa a conversar. Desde que não tenha essa história de gatilho. Quer dizer, pode ter, mas não precisa depender de gatilhos. É porque se a Roma for às quartas de final da Copa Itália, especificamente contra o Genoa, e tem que ganhar em casa de 4-0, sendo 2 gols do Marcos, aí o Santos ganha mais dinheiro. Não, pera lá. Quero 18 na mão, se é 18. 18 na mão. Nunca vou ter 18 milhões na minha mão, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Pelo menos essa a gente começa a discutir. Passei rápido porque é uma situação que ou vai acabar logo, ou vai ficar nesse lenga-lenga. Parece óbvio, né? Mas no sentido de... Quando a Roma fizer uma proposta decente, o Santos vai vender.
Se a Roma ficar enrolando, aí vai ficar no lenga-lenga. Eu não vou opinar sobre o que eu vou comentar agora, mas eu quero que vocês prestem atenção no título desta matéria, do UOL, na terça-feira. Quem é o lateral que se declarou pobre à justiça, e não é o Leandro Damião, até porque o Leandro Damião não é atacante, se você não lembra disso, procure Leandro Damião Pobreza. Procure que é uma matéria maravilhosa. Quem é o lateral que se declarou pobre à justiça com salário de 116 mil reais? Era o titular do Santos, quer dizer, era, né? Pra jogar. Primeiro parágrafo. O lateral Felipe Jonathan dos Santos solicitou justiça gratuita, alegando não ter condições de arcar com as custas e demais despesas de um processo. O pedido foi negado pelo juiz José Wilson Gonçalves. Aí, como não há uma matéria específica sobre o Santos, eles contam na matéria quem é o Felipe, então. Eu não vou opinar, eu só passei a informação aí porque é uma matéria realmente curiosa. Sim, vocês têm me perguntado, têm recebido várias mensagens sobre quando acaba a punição do Santos, né, sem público na Vila. E olha só, não dá pra cravar porque o STJD marcou o julgamento do recurso do Santos. Finalmente, matéria no Diário do Peixe da última quinta-feira, vamos lê-la. O STJD marcou a data do julgamento do recurso do Santos devido à punição sofrida pelo clube lá por causa das bombas contra o Corinthians. O Santos será julgado pelo Tribunal Pleno na próxima, quarta-feira, dia 9. Este vídeo está indo ao ar dia 4, 5, 6, final de semana, 7, 8, 9, quarta-feira. O julgamento começa às 11, mas é sempre um julgamento de várias coisas, então não necessariamente a gente vai saber logo depois das 11 o resultado. Mas enfim, já dá para ficar de olho. Então o Santos será julgado para saber, enfim, né, qual será a punição final e quando a torcida poderá voltar. A gente espera que volte ainda neste brasileiro, pelo amor dele, ô bom Deus. Aqui não fala até que jogo fica, mas eu li uma matéria, acho que no GE, falando que ainda faltavam 5 jogos, mas pelas minhas contas faltavam 2. Eu não vou arriscar falar errado, mas quarta-feira fatalmente a gente vai saber que vai ter o recurso, vão julgar e aí vão dar, até tal jogo, acabou, é isso aí. Então quarta-feira a gente volta a este assunto. Rapidinho sobre Natan, o UOL deu que ele deve jogar em Portugal, 2 clubes fizeram proposta e o Santos está esperando basicamente o Natan escolher um dos 2 e já aceitou a liberação. Ótimo. É isso. E se é isso, é isso. Deixa eu só mandar um abraço então para membros do canal que chegaram essa semana ou renovaram essa semana. Rodrigo Guerreiro, o Fantasma JP, o Jadson Moraes, o Matheus Silva, Leonardo Cami, Gui Nunes, Antônio Carlos, Luiz Brito, Lucas Russo, Léo Godoy, Júnior, Luiz Henrique, Luiz Gustavo, que não é o volante, mas poderia ser membro e jogar no Santos, olha só. Nelson de Abreu, Breno Lobianco, Danilo Luiz Goulart, Gustavo Martins, Matheus Moraes, Elvis Santos, Flávio Saraiva, Felipe Souza, Robson Moura, Guilherme, Davi Santos, Tasso, gostei muito do Tasso, Eduardo Mazeu, Júlio Oliveira, Rafa EK Lopes, Danks e o Fer Sampa. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos que são membros. Temos vídeo do Vargas, o vídeo que eu gravei antes dele ser recusado, com a análise do Vargas, eu estudei o Vargas. Soltei nessa sexta-feira mesmo para membros. Temos o vídeo da grandíssima história do Schweinsteiger para membros, né, da semana passada, mas tá aí. E tem outros 200 mil vídeos exclusivos. E essa semana, infelizmente, eu não vou conseguir fazer live porque eu tô bastante ocupado, né, com as mudanças lá no Resenha, com as coisas aqui no canal e outras coisas particulares, mas eu juro que semana que vem eu tento, tá certo? Tchau!